Olá, amados. A partir de hoje daremos início ao estudo do livro O Coração da Bíblia. E o nosso versículo para oração está no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiros de Deus por meio de Cristo. Várias epístolas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Incluímos as epístolas aos Hebreus. A esse conjunto de livros teremos 14 cartas, o que representa mais da metade do Novo Testamento. Cada epístola tem especificidade, tem teor, destinatário, época, circunstância e plano de fundo distinto. Somente o Espírito Santo é capaz de ordenar os livros dessa forma, colocando à disposição para o nosso crescimento espiritual. Este livro apresenta de maneira sucinta pelo apóstolo Paulo. Dentre essas nós temos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Juntas, o autor denominou o coração da Bíblia, embora essa designação tenha sido dada por outro servo de Deus. Já nos capítulos abordaremos assuntos como as pessoas problemáticas, mas também ajudando-as a vencer suas dificuldades, tornando-as úteis para o Senhor e para a igreja, a oposição entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras da lei, a salvação completa do homem tripartido, a eleição de Deus, a vida prática e dinâmica da igreja, o desfrute de Cristo como nossa comida e a nossa bebida, que culmina na edificação da igreja como lavoura que se tornará um edifício de Deus, a ressurreição de Cristo e os princípios relacionados às ofertas. No capítulo 1 tem como tema o conteúdo central da Bíblia a revelação da economia de Deus. Oh, aleluia! As 5 epístolas que se destacou para revelar a economia de Deus são Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas revelações contidas nos levam para as regiões celestiais. Essas cartas constituem o conteúdo central, ou seja, o coração da Bíblia. Esse grupo de epístolas pode ser representada por um avião. O livro de Gálatas corresponde à fuselagem, o corpo do avião, pois trata da ideia central do plano de Deus. O Colossenses nos revela o mistério de Deus, que é Cristo, e Efésios nos revela o mistério de Cristo, que é a igreja, aleluia. Simboliza as asas da aeronave. Filipenses representa o desenvolvimento do voo, pois trata do progresso do evangelho. E por fim, o livro de Filemão, que revela o aspecto prático do amor de Deus. Refere-se à pista de pouso e decolagem. É uma base bem pavimentada que suporta o peso do avião e permite que este decole. A epístola de Paulo aos Gálatas nos traz o processo de crescimento na vida divina. A epístola de Paulo nos mostra que o unigênito de Deus encarnou, se realizou e realizou a obra de redenção. Cristo nos justificou diante do Pai e tornou-se o primeiro primogênito de muitos irmãos. Em Cristo recebemos a filiação, ou seja, nos tornamos muitos filhos de Deus, aleluia. Então o Pai nos introduziu na igreja, onde espera que nos amadureçamos na vida divina e ao atingirmos a maturidade, nós nos tornaremos herdeiros de Deus e reinaremos com Cristo no reino vindouro, ó graça. A epístola de Paulo aos Gálatas nos revela também o processo de filiação divina. Em Gálatas 4, de 1 a 7, leamos: Digo, pois, que durante um tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas
está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Quando somos salvos, queridos, precisamos dos tutores e curadores presentes na igreja. É lá que podemos crescer e sairmos da fase de crianças espirituais. Pela redenção de Cristo, fomos resgatados da condenação da lei, a fim de que recebêssemos no fim da nossa longa caminhada cristã, tendo a vida da igreja como ambiente para crescimento, alcançaremos a meta de Deus. Que sorte, irmãos, que nós não somos mais escravos, nós somos filhos, e sendo filhos também nós seremos herdeiros de Deus, aleluia! Assim, prosseguindo na igreja, conheceremos a Deus intimamente e nos encheremos de sua vida e de seu Espírito, e assim, de filhos menores, nos tornaremos filhos herdeiros, aleluia, e os filhos amados de Deus Pai, e seremos seus imitadores. A epístola de Paulo aos Éfesos, a visão e a prática do ministério de Cristo à igreja. A igreja é o mistério de Cristo, que foi revelado pelo apóstolo Paulo. O Senhor revelou ao apóstolo Paulo o seu mistério. A epístola aos Efésios, é na igreja que crescemos a multiforme sabedoria de Deus. Desse modo, todo aquele que almeja amadurecer e aprender mais de Cristo deve estar na igreja, pois é através dela que o conhecemos, aleluia, pela vida da igreja, inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo escreveu as cartas ricas, a epístola aos Efésios. Este livro composto desses capítulos podemos ser dividido em duas grandes porções. Os primeiros 3 capítulos desvendam o propósito eterno de Deus, trazendo uma clara visão da vontade de Deus Pai para seus filhos. E os últimos 3 descrevem o caminho prático para tornar essa vida real. No primeiro capítulo, vimos a bênção da obra do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, para assim sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para sermos filhos maduros. O Filho redimiu a encabeçar todas as coisas, e o Espírito nos selou, tornando-se o penhor da nossa herança. E o resultado da bênção e da obra de Deus triuno é a igreja, o corpo de Cristo. Já no segundo capítulo, descreve a condição dos materiais para a edificação da igreja e o labor da graça. Inicialmente, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, em seu amor, misericórdia e graça, fez-nos feitura dele. Somos a obra-prima de Deus, a suprema grandeza da sua graça nos está tornando materiais adequados e estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Cristo Jesus é a nossa pedra angular. Já no terceiro capítulo, o apóstolo Paulo mostra como deve ser o coração de um dispenseiro de Deus, compartilhando com seus conservos as revelações que recebeu, a fim de que tenham a mesma visão e propósito. Somente com todos podemos compreender as dimensões do amor de Cristo, ou seja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E os 3 últimos capítulos nos mostram o caminho para colocar em prática a visão de receber que o apóstolo recebeu. E ele nos encoraja a andar conforme o nosso chamamento. Esse amor tem pelo menos 5 características: andar na graça, que é acrescentada a nós à medida que exercitamos os nossos dons; andar na verdade, evitando viver sobre a vaidade de nossos pensamentos e buscando conhecer Cristo de maneira subjetiva; andar no amor, a fim de abençoar outros; andar na luz, que nos permite agradar ao Senhor; e por fim,
andar no Espírito, que inclui todos os demais aspectos desse amor. Encontrarmos a graça e a verdade do Filho, e o amor é a luz do Pai. E ainda, nos capítulos 5º e 6º, temos os 4 aspectos práticos da vida da igreja, que é o viver de reuniões, o viver familiar, o viver social e a batalha espiritual. Amados, o Senhor está, mais uma vez, através dessa leitura deste livro, querendo nos tornar seus herdeiros.